Foi. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos aí, estamos com a trilha sonora aí do filme do Rock Balboa, né? Sejam super bem-vindos aí à nossa live. Ninguém vai bater tão duro quanto a vida, né? Um jeito divertido para se viver, né? Por Rock Balboa, né? Como que a gente pode ter uma vida mais leve, mais divertida, mais prazerosa, considerando aí os ensinamentos desse clássico, desse lendário Rock Balboa, que durante 40 anos aí influenciou toda a cultura pop, o mundo, alavancou a carreira do Sylvester Stallone. E já digo mais, ó, se alguém não assistiu o Rock Balboa ainda, vai ter spoiler, vamos falar. Tá 40 anos aí na mídia, aí, no cinema e por aí, pessoal. Então, sejam super bem-vindos, participem. O nosso momento aqui é para levantar o astral. Se tiver alguém mal-humorado, estressado, irritado, continua na nossa live, que esse mau humor, esse estresse vai embora. Que o momento agora é a gente poder descontrair, enfim, a gente poder ter um momento feliz e também, e por que não, né? E colocando em prática aqui o que nós vamos falando, né? Eu sou o Alexandre Viegas, eu sou professor lá na Escola de Gestão e Negócios, na área de pessoas, gestão, inovação. Sou um cara apaixonado por gente, gosto de gente, amo assistir filmes, séries, sou um fã de cultura pop. Que mais? Um dos meus hobbies favoritos. Eu tenho uma criação de galinhas ornamentais. É uma das minhas alegrias que eu tenho aí nos meus hobbies preferidos aí e tudo mais. Aí por que eu tô falando um pouquinho? Para vocês me conhecerem um pouco mais, né? E o nosso lema aqui é alto astral. É a energia lá em cima, é o que nós queremos nessa 1h30 aí que nós vamos ter com vocês. Vamos se divertir dos dois lados. Então, sintam-se em casa. É um momento aqui, são amigos falando para amigos. Pense que nós estamos no programa da Oprah Winfrey, aquela famosa apresentadora americana, né? E nós estamos nesse bate-papo aqui, falando sobre esse lendário Rock Balboa, né? E conosco aqui também essa noite, a Karina, minha parceira, que vai estar conosco. Eu passo a palavra para ela para se apresentar e falar um pouquinho quem ela é, e a gente vai iniciando esse bate-papo gostoso nessa noite fria aí que promete, né? Karina, é com você. Dá um oi pro pessoal aí. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Karina da Provoco, provocando já, né? Apontando dedos, vendo quantos estão voltados para a gente. Eu gosto muito dessa questão, assim, de a gente se olhar e se conhecer. Quem sou? Quem é o outro? Alexandre, em primeiro lugar, eu quero te agradecer imensamente pelo convite, por esse momento de estar participando aqui. Nessa questão de alto astral, a gente está precisando de tanta energia boa, estamos precisando de tantos pensamentos, né, melhores, para que a gente possa sair de certas situações e ver o quanto a gente tem de recurso, o quanto está dentro da gente. Mas quem é essa louca que está começando a falar e não para mais, né? Bom, pessoal, a Karina é professora também lá na Unicinos, eu sou diretora lá na Provoco, provocação, para provocar mesmo o povo, a sair fora da caixa, a pensar, a se humanizar. A gente trabalha muito a questão da humanização, e junto com isso, a Karina é apaixonada por pessoas, acredito na psicologia positiva, aplico, é uma das minhas grandes paixões, o comportamento humano, e eu penso, sabe, Alexandre, que eu acho que a minha maior construção, assim, o que eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou mãe, sabe, de ser mãe. E adoro cachorro, adoro filmes, sou apaixonada por eventos externos, escaladas, fazer umas coisas meio doidas aí, os treinamentos ao ar livre. Que saudade do povo de poder sair por aí fazendo, né, essas atividades. E aí poder aproveitar esses momentos aqui que a gente está para realmente desopilar. Obrigado, Karina. Com certeza, nosso bate-papo aqui com o pessoal vai ser super, super divertido. Pessoal, quem está assistindo pelo YouTube, tem um linkzinho ali, onde vocês podem fazer perguntas, comentários, sugestões, concordo, não faz sentido. Sintam-se em casa, o espaço é nosso. Esse é o momento para
good vibe, boas energias, alto astral, né? E o que esse cara durão, né? O Rock Balboa pode nos ensinar, né? Ao longo aí dos seus filmes, da sua vida, do que ele foi construindo, né? E um dos nossos objetivos aqui hoje é como a gente pode descomplicar a vida para ter dentro do nosso dia a dia um pouco mais de felicidade, um pouco mais de leveza, né? Até porque, né, gente, vamos lá, né? Do jeito que nós estamos no mundo, essa loucuragem toda, pandemia, enfim, crise política, sanitária, social, meu Deus do céu, olha quanta coisa negativa, olha quanta carga negativa que a gente acaba absorvendo e acaba afetando as nossas emoções e muitas vezes nos desviando dos nossos objetivos, do nosso foco, né, do que nós buscamos, né? E aí também como prof da área de comportamento organizacional, né, pensando um pouquinho aqui, né, gente, são ideias para a gente trocar. Gente, eu escuto muito aí no mercado falar em pessoa âncora, né, profissional âncora, né, o que isso significa, né, gente? E aí a gente vai cruzando logo pela questão do rock, né? Pessoa âncora são aquelas pessoas chatas, amarguradas, tranca-rua, que não ajudam, que mais atrapalham, que ficam só colocando defeito e muitas vezes tentam tirar o brilho dos outros, gente. Ninguém aguenta mais, gente, assim, o mundo não tem mais espaço para isso, né? E o Rock Balboa, ele mostra justamente isso, né? A vida bate muito duro, ela nos coloca de joelho. Às vezes estamos lá no auge, caímos num baita tombo, né? E o que eu faço? Vou ficar chorando 1 mês, 6 meses, vou me tornar uma pessoa chata, amargurada, minimizando, apontando para os outros, né? Ah, eu não consigo, por isso, por aquilo. E o Rock tem uma frase memorável lá, né? Quando ele diz pro filho dele, né? Para, cara, de apontar para os outros. Olha para você. Não fica culpando o mundo, a vida, a sociedade, o colega, o namorado, a namorada, a esposa, o marido, a mãe, o pai. Gente, não dá mais espaço para isso. E fica uma sobrecarga muito pesada. E aí, às vezes, o nosso alto astral, a nossa energia positiva, ela vai ficando de lado, né? E aí a gente começa a atrair coisas que não são legais na nossa vida. Às vezes, pessoas indesejadas, momentos que às vezes não são bacanas, né? Então, gente, acho que esse é o espírito, né? Tem que pensar, será que eu tô sendo uma pessoa âncora? Na minha, detalhe, na minha vida e na vida dos outros, será que eu mais ajudo ou mais atrapalho? Será que eu sou chato? Eu sou um mala? E aí, gente, aqui a linguagem é bem coloquial, tá? Porque é bem good vibes mesmo, alto astral. É um papo de amigo, tá? De amigo para amiga, de amiga para amigo. Então, esse que é o nosso papo aqui. Será que eu sou uma pessoa chata, um tranca-rua, que fica apontando defeito para os outros o tempo inteiro? Ou porque o mundo não faz o que eu quero, do jeito que eu quero, eu não gosto mais, não quero mais brincar? Vou replicar aquele comportamento infantil lá da infância. Não, a bola é minha do jogo, se não jogar do jeito que eu quero, eu recolho e vou para casa? Será, gente? Não, né, gente? Ô, Alexandre. Vai, Karina, fala aí. Deixa eu aproveitar que me deu um gancho agora falando isso, que eu vejo muitas pessoas que acabam dizendo, puxa, eu não gosto de andar com pessoas que reclamam demais, pessoas negativas, a nuvem negra está entrando na porta, as pessoas já começam a criar rótulos também. E é tão interessante que muitos desses que reclamam são aqueles que também reclamam um monte, que são também pessoas negativas e não se dão conta. Por isso que no início eu falei do dedo, quando eu aponto um dedo, e é exatamente o que tu trouxe, quantos tem virados para mim? Quantas vezes no dia a dia eu estou deixando me contaminar por essas coisas negativas? Ah, se o outro não muda, eu também não vou mudar. Tu já ouviu isso? Né? Quantos dizem assim, ah, não, se o outro não fizer a parte dele, eu também não vou fazer. E a gente se espelha e se nivela muitas vezes pelo mais baixo, pelo pior, quando a gente pode ser superior a tudo isso. Né? Possa encontrar os nossos recursos internos. Então, e tem uma máxima que diz
que nossos pensamentos diários, e isso aparece muito forte nessas falas do Rock, quando ele fala que a gente vai ganhar muitos golpes, mas a questão é o quanto a gente tem força para levantar cada um deles e a força de poder aguentar esses golpes. E aí o que a gente olha assim, a nossa vida, a gente tem muito mais coisas negativas do que positivas no dia a dia. Só que a gente acaba se focando em que deu errado, e aqueles aviões que decolaram, a gente não celebra. Muitas vezes não nos damos conta que estar vivo e poder recomeçar pode ser uma grande dádiva. Sim, né, Karina? E aí o ponto-chave, será que tudo precisa ser tão pesado, né? Tudo tem que ser tão denso, tudo tem que ser tão hard, né? Será que eu preciso desse peso para minha vida, né? Para as pessoas que estão na minha volta, né? E olha lá, e olha a jogada do Rock lá. Pô, o cara apanhou, veio de baixo, o cara apanhou, veio de baixo, foi excluído, pô, um lutador bem meia boca lá quando estava começando, e é isso mesmo, mas ele acreditava no potencial dele, ele acreditou nele em primeiro lugar, o quanto é importante a gente acreditar na gente para ter uma vida mais divertida, uma vida mais feliz. E aí, acho que vem a grande sacada, dele, que em alguns momentos, quando ele começava a reclamar e apontar para os outros, que não sei o quê, né? Todo aquele mimimi lá no início de carreira, ele sempre teve pessoas do lado dele. A esposa dele... Isso, pessoas positivas, gente. O quanto é importante a gente ter pessoas positivas na nossa volta. Pessoas que nos façam bem, que querem o nosso bem, que torcem pela gente. Para torcer contra, já tem a torcida inteira por aí. Não precisamos mais disso, né? Ninguém aguenta isso, né? Mas o quanto a gente precisa de pessoas certas, pessoas boas, pessoas positivas. E a esposa dele tem uma cena clássica lá no filme, quando ele tá na praia, bem desmotivado lá, para baixo, apontando, sofrendo, desiludido, né? Dizendo que não quer mais, que a vida dele foi uma ilusão, que ele não sabe se vai fazer. A esposa dele lá, genialmente, não, só um pouquinho, pode parar. Então, tudo que tu viveu na tua vida foi uma ilusão, foi uma mentira, não é verdade, né? Não faça pelos outros, faça por você. E ele fala isso lá, né? Ó, gente, são dicas pra gente ter uma vida mais divertida, né? Com mais leveza. E ele deixa... passa para o filho, né? Isso, e ele deixa claro lá, né, Karina? Que ele diz pro filho, se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Então, gente, por que a gente tem que ficar o tempo inteiro delegando a nossa vida para os outros, provando para os outros, querendo ser o que os outros querem e apontando... Com medo que o outro vai pensar, né? Com medo de arriscar, né? Exatamente. Com medo que o outro vai pensar da gente, a vulnerabilidade, o medo de ser vulnerável, mas é na vulnerabilidade que a gente se descobre o quanto é potente, o quanto a gente consegue, né? Tem foi falando isso, eu me lembrei no Rock 2, que ele diz assim, né? Ele fez, a Adrian foi uma grande pessoa, um anjo do seu lado. A gente vai ter muitos anjos que não vão dizer só o que a gente quer ouvir. Os anjos são aqueles que dizem muitas vezes aquilo que a gente não quer ouvir, mas precisa ouvir. E aí diz lá, né, que muitos vão dizer a você depois que você tem sorte. Sim, né, Karina? Sorte, né? As pessoas têm sorte. Mas peraí, mas que história é essa, né? Sorte, né? O cara trabalha, investe lá toda uma carreira, luta lá, ele teve lágrimas de sangue, né? Muito forte por tudo que ele passou, todas as porradas, as taquaradas, né? Sempre almejando, né? Ser alguém melhor, conquistar, né? E aí depois as pessoas olham, você tem sorte, né? Normalmente o pessoal olha aonde nós estamos, não por onde passamos, né? E aí entra um ponto chave para ter uma vida mais divertida. Para de se comparar com o outro. A comparação não é legal, gente. A comparação é demoníaca. Eu sei que é uma palavra forte, né? Mas é para dar uma chacoalhada, good vibes, né? Para de se comparar com o outro. Não queira ser o outro.
tu pode aprender com o outro. E isso, vocês estão escutando uma cachorrada latir aqui no fundo, é da vizinha aqui, faz parte, é o mundo home office. Vamos lá, vamos se divertir, né? Então, gente, é isso, não dá para se comparar. Essa é mais uma dica, e o Rock deixa claro isso. Ele nunca quis ser um outro lutador. Ele nunca, quando ele vai enfrentar lá o Drago, lá o russo, ele nunca quis ser o Drago. E acho que esse é um grande ensinamento para a nossa vida, para ter uma vida mais leve, sabe? Mais frutífera, com mais flores pelo caminho do que espinhos, né? O que tu acha, Karina? Tu sabe que tu foi falando, o filme vai passando na cabeça, né? E aí eu me lembrei uma cena antes, quando ele foi pro Drago lá, ele foi pra Rússia, foi com todas aquelas limitações, mas ele foi com objetivo, com propósito, com as pessoas que motivavam e davam aquela energia, força e auxiliavam no seu desenvolvimento. Eu acho que a nossa grande inteligência é saber olhar para os lados de fato e encontrar quem são esses anjos. Muitas vezes a gente não faz isso, por se colocar demais como vítima e reclamar muito e achar que o mundo inteiro está contra nós, a gente acaba só se conectando com o que há de pior, as pessoas que nos sugam, os vampiros de energia que nos puxam para baixo, né? E aí vem uma questão, o quanto é importante a gente trabalhar uma palavra que tem que ser todo dia cultivada, que é a humildade. E não só humildade com o outro, eu digo humildade com a gente, de reconhecer as nossas limitações para poder se desenvolver, a nossa humildade de pedir ajuda também, de pedir ajuda, porque quando faltam os recursos, a gente saber como puxar essa ajuda. E aí tem uma cena dele, não sei se quem está nos assistindo lembra, que quando ele está na entrevista com o Apollo, na revanche, o Apollo está indignado, porque ele lutou muito. Ele que mais bateu na primeira vez no Rock. Só que o Rock foi o que mais aguentou as porradas e conseguiu levantar. E ele acabou ganhando por causa disso. Né? Depois de 16, 17 rounds, enfim, ele acabou ganhando. E aí veio o Apollo, pediu revanche e disse que é um absurdo. Para a imagem dele, ele não ia admitir isso. O rancor. Quantos rancores, né, a gente leva junto na vida. E esses rancores fazem a gente ficar, inclusive, doente, preso a dores que são muito mais nossas do que do outro. O outro nem lembra mais o que está acontecendo. Tanto que isso fica claro quando vai para a entrevista dessa revanche, o Apollo ataca, humilha, destroça totalmente a imagem do Rock. E aí um dos repórteres olhou para o Rock, vendo tudo aquilo, e diz o seguinte, eu até anotei aqui, né? Rock, o que você tem para dizer? Depreciativo, e bem essa palavra, depreciativo para o Apollo também. Aí o Rock olhou, aquele jeitinho dele, né, aquelas dificuldades, bem humilde, e disse, ele é ótimo. Mas o que você acha de fazer nesse estádio? Então, a luta, ótimo, é perto da minha casa. Então, o quanto ele teve uma resiliência, teve que trabalhar essa resiliência naquele momento, não entrar na provocação do outro. E muitas vezes a gente entra em provocação das outras pessoas e se perde. Esquecemos de quem somos. O Rock traz muito essa questão de raiz, de não esquecer de quem somos. Quais são os nossos valores, o que nos faz feliz. E muitas vezes a gente compra o mau humor do outro. A gente compra a insatisfação do outro e esquecemos aonde nós nos encontramos a tudo isso e quais são as nossas escolhas. Sim, Karina, e pegando esse teu gancho da cena, né, tem uma frase dele que é o seguinte, né, eu até anotei aqui também, vencer e se levantar cada vez que a vida lhe der um golpe que te leva a cair, né, e aí quando você cai, né, você pode escolher, claro que é duro, é difícil, ninguém gosta, a gente chora, tudo isso é humano sentir, são dimensões, né, faz parte do humano. E que bom que a gente pode sentir, né? É sinal que ainda os robôs não dominaram o mundo ainda, né? Aquele filme do Will Smith lá, né? Eu Robô, né? Mas acho que essa é a grande dimensão. E tá tudo bem, gente. E aí, tu traz um ponto que ele é genuíno. Por isso que às vezes pessoas que são muito genuínas acabam atraindo uma multidão para si, né? De relacionamento, de redes. Porque as pessoas buscam isso, a veracidade, ser verdadeiro com quem você é, né? Você olhar e ser aquilo que representa. Então, isso é fundamental. E é mais aí uma dica aí para ter uma vida mais feliz,
mais leve, né? Mais produtiva, né? Olha, isso não quer dizer, gente, para não cair também naquele ditado antigo, eu sou assim, sempre fui assim, não vou mudar. Nós não estamos falando disso, viu, gente? Muito pelo contrário. Se é necessário, a gente aprende com o outro, está sempre crescendo, se adaptando, mudando, é isso que nos torna melhores ao longo da jornada. E aí, Karina, quando traz essa questão da humildade, eu acho genial o que o Rock faz, né? Ele tem respeito pelos adversários, de um modo geral, né? Que ele tá lá enfrentando, né? E, gente, ele é uma estrela, mas ele não é uma estrela que brilha sozinha. Ou ele é uma estrela que brilha com os outros. É uma que graça tem um céu apenas com uma estrela brilhando. Se tu pode ter uma constelação de estrelas brilhando, olha que lindo isso nas tuas redes, nas tuas relações, na tua família. Olha que legal as pessoas crescendo, se destacando. A felicidade do outro também vai refletir em você. E o Rock deixa isso muito claro. E isso também já é um jeito de você ser menos chato, menos mal-humorado, menos ranzinza, menos encrenqueiro. Eu escuto muita expressão da menos tranca-rua, né, gente? Por favor, ninguém aguenta mais gente tranca-rua por tudo que estamos vivendo, né? Então isso te traz uma leveza, te traz uma paz. Nem precisa ser doutor em meditação para isso, né? Basta a gente internalizar e começar a colocar esses comportamentos bons na nossa vida, com as pessoas que estão ao nosso lado. Porque, de fato, gente, o olho do tigre está sempre em cima da gente, todos os dias, da manhã à noite. Principalmente nesse mundo louco e crazy que nós estamos vivendo. E aonde, que eu sempre digo assim, acho que o Rocker tem uma sacada muito legal, ele encontrou desconforto, ele encontrou conforto no desconforto. Olha que doido isso, ó. Encontrar no desconforto conforto para ter uma vida um pouco mais feliz, para ter um dia mais feliz. E não adianta projetar no futuro, né, Karina? No final do arco-íris, eu vou encontrar meu pote de ouro. Vai encontrar nada. Pode esquecer isso. Ó, tem uma frase dele que fala exatamente isso, quando lá no Rock 4, que ele diz o seguinte: talvez não sabemos onde vai dar. Quando estava o Apolo lá, sendo preparado por ele para poder lutar com o russo e tal. E aí o Apolo diz o seguinte, junto com o Rock, talvez não sabemos aonde vai dar, só vamos saber no final. Estamos nos preparando para isto. Então é aquela história, quando passar a pandemia, quando passar isso, quando passar aquilo, aí eu vou me preparar. Não, eu tenho que se preparar hoje. Como vai ser o amanhã, eu não sei, mas eu tenho que saber o que eu quero estar preparado ou que recursos eu tenho para poder seguir. E quando eu vi essa frase, isso me deixou assim, pensando quantas coisas a gente até em sala, né? Fala em empresas, em tudo que é lugar, em palestras, a gente troca muito, né? Nesse sentido. Não deixa para fazer o perfeito quando tu pode fazer o feito hoje. Começar a te aventurar, começar a realmente se desenvolver, entender o que tu quer dizer não e como dizer um não para algumas coisas que só te jogam para baixo. E começar a poder dizer sim para coisas que te fazem feliz. Tem pessoas que não se permitem cuidar da alimentação porque diz que não tem tempo para alimentação saudável, que não tem tempo, mas tudo é uma questão de prioridades, que prioridades a gente dá para ser feliz, né? Até mesmo para brincar com o filho. Então, isso faz a gente pensar na nossa vida, como estamos administrando a nossa vida. Isso é trazer uma inteligência emocional, a gente poder conhecer as nossas emoções. Todos nós vamos sentir medo? Vamos. Tem vezes que a gente vai querer chorar? Muitas. Mas isso é importante para que a gente possa crescer. Não é na alegria que a gente cresce, né, Alexandre? Não é na alegria que a gente aprende, que a gente se desenvolve. Porque na alegria tá tudo bom, tá tudo 10, tá conquistado. É nas dificuldades que a gente também deve agradecer para poder celebrar as conquistas. E aí eu queria só puxar o gancho da gratidão, que é uma outra cena clássica dele, que é lá no Rock 5, que é quando ele vai visitar a academia, que está abandonada. Tu lembra dessa cena? E aí ele chega muito com o Mike morreu, né? O Mick morreu, o treinador. E aí ele chega lá e ele olha tudo aquilo, bota uma luva que estava no chão, e ele começa a trazer as cenas lá do início. E lá no início, quando eles não tinham recursos, eles eram desacreditados, o Mick mostrou para ele o quê?
né? Que família não é só a família de sangue, de laço, mas aquela família que também a gente conquista durante a vida. E saber reconhecer o quanto essas pessoas são importantes para nós. E aí traz lá, né, que as pessoas morrem várias vezes, o Mick fala isso para ele, as pessoas morrem várias vezes durante a vida, quando elas desistem delas. Mas, ao mesmo tempo, elas podem viver vários novos recomeços cada vez que encontram um motivo para viver. E aí ele olhava para o Rock e dizia que ele nunca esquecesse o motivo de viver. E foi até o momento que ele deu aquela botadura para ele, que era algo que ele tinha como um símbolo positivo de saber que ali tinha uma força para lutar, para continuar. Cada vez que cair, tem um motivo para levantar. E eu acho que essa é uma outra provocação que a gente pode fazer aqui para as pessoas. Que motivos a gente tem hoje para levantar? Ou quem sabe a gente não está olhando para o lugar certo? E aí, Karina, nessa linha, né? Que motivos eu tenho para levantar, né? Que motivos eu tenho para sorrir, gente? Eu acho que a felicidade está na leveza das coisas do nosso dia a dia, né? Como enxergamos, né? Isso, eu sempre gosto de usar muita expressão lente. Qual lente eu vou usar para enxergar o que eu quero ver, né? Tem 1 bilhão de lentes que podem ser acessadas aí através da nossa memória, da nossa cabeça, né? Mas que lente eu quero usar, né? Para encontrar um sorriso, para sorrir. Qual que é o meu propósito, né? O que eu estou buscando, né? O que eu quero da minha vida, né? O que eu espero? Ah, eu quero que venha aqui eu quero que venha a fada madrinha da Cinderela e baixe na minha frente. Não vai baixar, gente. Isso é ilusão, isso é utopia. Não vai rolar. É a gente que vai fazer acontecer, né? E o Rock deixa claro, isso é com trabalho, é construindo relações, né? Essa que é a grande diferença. Essa que é a magia da nossa vida, né? E aí, por isso que eu falei antes aquele ponto, né? Não é no final do arco-íris. Não é lá no final do arco-íris que eu vou encontrar o meu pote de ouro lá. É o caminho, é a jornada. Nunca vai ter final do arco-íris. É sempre uma eterna construção enquanto nós estamos aqui por essas terras, aqui por esse universo, vivendo. Essa é a construção. Até porque quando eu consigo um objetivo, eu vou atrás do outro. E esse é o barato. Tem uma filosofia, tem um ditado asiático que eu gosto muito. Eu já ouvi por aí, não me lembro a fonte, tá? Mas não é meu isso. É de algo por aí. Que diz o seguinte, que o verdadeiro guerreiro, ele encontra amor naquilo que ele faz. Eu acho isso muito bonito, essa frase. Eu acho que ela é uma frase poderosa para alavancar a nossa vida. E acho que é isso que o Rock faz. Ele não é só mais um lutador. Ele não é só mais um marido. A esposa dele não é só mais uma esposa, né? Eu sei que tem problema com o filho depois, mas vamos concentrar nesse pessoal. O treinador dele, né? Não é mais só um treinador. Isso tem a ver com propósito, com amor. Pode parecer muito subjetivo isso, né? Ah, é amor, ai, que viagem. Não é, gente. O amor é aquela energia, aquela dimensão, aquela vibração, aquele alto astral que você... E aí, por isso que a gente olha algumas pessoas, bah, mas essa pessoa tem muita sorte, essa pessoa nasceu com brilho com a lua, essa pessoa é especial, é fora da curva, essa pessoa é uma entidade celestial, é como se fosse a Jean Grey dos X-Men, é uma entidade cósmica. Claro que não é, gente. É gente igual a gente. Mas a diferença está onde? É o propósito, é o amor que faz. Eu vou dar um exemplo, ó. Eu sou professor universitário. Eu amo ser professor. Eu adoro estar com os alunos, estar em contato. É algo nato meu. Se não fosse, eu falaria, não conseguiria mentir, porque eu sou um cara muito verdadeiro, muito honesto, muito sincero. Eu amo estar em sala de aula. Acho um momento mágico, né? Então tem a ver com propósito, se identificar. E toda essa minha percepção, esse meu autoconhecimento, ele reflete no meu dia a dia, nas relações com as pessoas, com quem eu estou interagindo. Então, eu acho que essa é a grande sacada. E o Rock deixa muito claro isso, né? A vida não é um castelo de cristal encantado, mágico, muito pelo contrário. A vida, ela é dura, ela é pesada, ela é hard.
Isso, vamos ganhar, vamos perder, vamos ter que reconstruir, sim. Mas o bom da vida, gente, para ser um pouco mais, para ter mais felicidade, mais diversão, é que as coisas mudam. Nada permanece o mesmo. E o Rock deixa isso muito claro desde o filme 1 até o último filme dele lá. Vai, Karina. E se a gente parar para pensar, os filmes dele é um reflexo da história toda da vida dele, né? Porque ele já, se a gente pensar, mas o Rock teve uma estrela, não, ele teve muito trabalho para conquistar o papel, para conquistar pessoas que acreditassem naquela história que ele estava escrevendo, e ao mesmo tempo, se a gente for olhar, ele foi uma criança que na época, né, ele nasceu com a fórceps que puxou um nervo dele, que foi que deu aquela paralisia facial, ele sofreu bullying, ele teve problema com os pais, ele teve pais separados, ele tinha tudo para não dar certo. Só que ele fez a escolha da lente que tu falou muito bem, de buscar encontrar o seu lugar no mundo e fazer a diferença. Eu vejo que a gente olha muitas pessoas, a pessoa tem sorte, ela não tem sorte, ela só botou a lente para o que realmente para ela vale a pena botar energia, botar esforço. Eu sempre digo assim, qual é a história da vida que a gente está escrevendo? Como eu quero ler essas páginas? Com a pessoa rancorosa, a pessoa que falava por trás, a pessoa que fazia... Eu vou contar uma coisa rápida que acontece, né, em algumas situações de empresa, que muitas vezes aquele que gosta de botar lenha na fogueira pelo WhatsApp do grupo da empresa e botar um contra o outro. E aí depois ele diz, ninguém me reconhece, porque ninguém me valoriza, porque ninguém olha o meu trabalho, mas ele também não está fazendo por isso. E Rock traz muito essa questão, quando ele fala da humildade, do trabalho sério, sem a gente precisar atacar os outros. E sim, e aí as pessoas ao redor dele ajudam ele a lembrar sempre da origem, né? Ah, Adriano, assim como o Mickey, assim como até, né, todas as pessoas, até o Apolo, que depois se torna, pede para ele treinar, porque o Rock passa a ser admirado pelo seu adversário lá atrás. Então, isso é um trabalho, isso é uma conquista. Talvez hoje estamos apanhando da vida, mas ali na frente a gente vai agradecer essas porradas, porque elas vão nos dar tanta força e recurso para outras situações, a gente levar com muito mais tranquilidade. Vamos parar e pensar agora. Agora, quantas coisas eu, Karina, não estamos falando por falar, né, Alexandre? A gente é ser humano igual. A gente levou tanta porrada e para e pensa, mas lá atrás eu também já levei em outras situações porrada. O que eu aprendi com isso? O que eu posso fazer de melhor e diferente? Eu quero viver mais. Existem pesquisas que mostram que pessoas rancorosas, pessoas que só reclamam, pessoas negativas, pessoas que só olham o lado ruim das coisas das pessoas, desconfiadas de tudo, são pessoas que no final da vida vão viver 10 anos menos e vão ter em torno de 45% mais chances de morrer de mal súbitos, de morrer de ataque cardíaco, os problemas cardíacos são os mais fortes, de ter cânceres, enfim. Então, como é que eu quero chegar lá na minha terceira, quarta idade, né? Porque eu sempre brinco, né, Alexandre? Eu quero passar do 100, né? Eu quero chegar até 60, se Deus quiser. 60 para ter muita história para contar aí. E poder, como é que eu quero estar? Eu quero estar com saúde, para ter saúde, começa por mim, por quanta coisa boa eu estou trazendo para dentro de mim, até a água que eu tomo. Como é que eu estou trazendo essa água de maneira positiva para realmente me nutrir, ou estou só olhando coisas ruins? E o Rock traz muito isso nas suas atitudes, não esquecer suas raízes, na forma de falar, de tratar as pessoas, de escutar. Muitas vezes ele externou suas tristezas e a gente tem que, às vezes, externar sim, né? Não só ficar guardando, porque esse vulcão uma hora explode e aí a gente pode explodir com as pessoas erradas. E buscar ajuda, ouvir quem de fato vai olhar para nós e vai dizer o que precisa ser dito. E a gente tem que enfrentar isto e depois olhar para trás, celebrar e aí pegar isso aqui, quer ver? Um troféu e dizer, cara, eu consegui, eu venci. Ou isso não dependeu de ninguém, eu tive que fazer. É a gente celebrar e valorizar o esforço, as forças que nós temos, porque a gente só olha o que tem que melhorar, o que tem que fazer, e esquecemos o que a gente tem de bom. Eu até deixo aqui uma dica, Alexandre, que as pessoas agora, nesse momento, pensem em 5 a 10 características positivas que elas têm.
O que ela foi forjada pela vida e que ela tem de bom? Porque talvez ela só está olhando o que tem de ruim. E nós não somos só um lado, nós somos os dois. Então, que eles possam olhar agora, faz rápido, eu não consigo ver nada. Pergunta para as pessoas do lado o que eu tenho de bom, não o que eu tenho que melhorar, não o que eu tenho de bom. O que eu trago comigo? E isso, desde que eu comecei a parar para pensar, eu comecei, puxa, eu tenho tão difícil para fazer, mas espera aí, eu vou usar o que eu tenho de bom, talvez a comunicação, talvez só um pensamento positivo, estar com pessoas ao meu redor que eu gosto, né? E vai de cada um, talvez nesse momento eu quero estar mais comigo mesmo. E tá tudo certo. As pessoas se cobram de uma forma de atender melhor a expectativa dos outros e esquecem de si. Anulam-se em muitas situações. Sim, e esse é um ponto fundamental, né, para ter uma vida mais divertida, né? Para que colocar todo o barco, todo o cruzeiro em cima das costas? Para quê? Eu estou colocando para mim ou estou colocando para os outros, né? Para que esse fardo? E tu falou, é fato, tem pesquisas que comprovam, pessoas muito estressadas, mal-humoradas, têm muito mais tendências a ficarem doentes, enfim, a infartarem, a ter sérios problemas de saúde, né? E para que... Ficarem sozinhas, exatamente. E para que um negócio desse, gente? Não precisa. Dá para se divertir muito mais naquilo que a gente está fazendo. E quando a gente fala se divertir, é que eu tenho que estar sorrindo e rindo o tempo inteiro para todo mundo. Não é isso. Mas é uma sensação de bem-estar interno. Isso que tem a ver com esse jeito divertido de viver. Porque é a sensação. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga minha que ela passou por vários procedimentos estéticos, ela queria mudar a imagem, show de bola, tudo certo. Mas ela ainda continua sendo uma pessoa pesada, estressada, negativa. Gente, ninguém conseguiu perceber as mudanças. Olha que doido isso, ó, porque a mudança ela é interna, o brilho é verdadeiro. Tu não consegue esconder, e se esconde por um tempo, mas não por muito tempo, né? E aí... isso faz você ter uma vida mais divertida, mais leve. Tem um problemão para resolver? Vamos resolver. Vai adiantar eu surtar, gritar, pular na mesa, querer chutar uma porta? Para quê? Eu posso não gostar, posso ficar com raiva, indignado. Ok, tudo bem. Mas para quê? Será que eu não posso olhar de outra forma? Tá, mas vamos resolver. Quais são as soluções? E às vezes é uma coisa tão simples, não é aquela coisa toda, né? Olha que coisa difícil, coisa chata, né? Quando tem que falar com alguém pisando em ovos, se cuidando, não podendo ser verdadeiro. Todo esse olhar, né? Gente, isso é muito chato, é muito desgastante para todos os envolvidos no processo, né? Então não tem graça, viu? E aí, Karina, essa frase do rock, ela é muito atual. Olha só, 30 anos depois, né? Olha como o rock vive em todos nós, na verdade, né? A Lady Gaga, acho que ano passado, ela ganhou o Oscar pelo aquele filme, né, da estrela lá, daquela música, da trilha, aquela famosa trilha sonora Shallow Now, né? E quando ela ganha o Oscar, ela diz o seguinte, eu até anotei aqui, é a fala do rock. Ela diz o seguinte, não é sobre vencer, é sobre não desistir e seguir lutando. Não é sobre quantas vezes você cai ou é rejeitado, ou toma uma porta na cara, uma janela fechada, mas a sua coragem de seguir em frente. E isso é a essência do Rock Balboa. Isso é a essência para ter uma vida mais divertida, mais prazerosa, né? Mais de boa, né? Sem se preocupar tanto com todo esse fardo, com todo esse peso, né, Karina? O que tu acha? Eu concordo. E quando ele não tinha ninguém ao redor, ele pegava o cachorro dele, que passou a ser o companheiro em muitas situações, e seguiu. Talvez a gente não tenha todo mundo ao redor, mas que a gente possa trazer aquilo que nos dá prazer e amor, e para ele era o cachorro. Eu nunca sou cachorreira, né? Eu adoro cachorro. Então, eu vejo assim, o quanto o amor ele não precisa estar só em pessoas, ele pode estar em outras criaturas, assim, tu tem as tuas galinhas aí, né? Por quê? Porque elas também têm um significado legal para ti. Eu acho que as pessoas poderem olhar o que tem significado, porque a vida nos dá tantos sinais, e muitas vezes a gente não escuta. E quando fala de ter coragem, de não se acovardar, tem uma frase dele que ele diz assim, os covardes vão apontar dedos para culpar ou justificar o não fazer. Eles vão começar a achar culpados. Podemos ser muito melhores que isto. E quando ele fala podemos ser muito melhores que isto, é olhar para a gente o que nos faz bem. É ter mais otimismo e esperança. Otimismo
É ver algo positivo quando todo mundo está vendo negativo. E esperança é ter claro como nós queremos chegar lá, como nós vamos fazer a caminhada, a trajetória, e para isso vamos ter que respirar muitas vezes, ou quantas vezes vamos ter que respirar antes de sair fazendo, para não fazer bobagem. Porque a respiração é um dos únicos fatores que a gente consegue baixar o batimento cardíaco, pensar para depois agir, se conectando no nosso propósito. Qual é a minha missão? É isso que eu quero? É isso que eu vou fazer? Qual a consequência disso? Será que eu não vou ser interpretado errado? Mas o que me faz bem? O que tu achas? Não, e é justamente isso, né? Eu acho que está trazendo essa questão, é a gente parar novamente, ó, olha para você, o que você consegue extrair, como você vai extrair, né? Quais são as atitudes, quais são os comportamentos, né? Aonde que está a graça da vida, né? A vida foi feita para ser vivida e não somente vista, né? Através de uma janela lá, como se fosse Rapunzel lá no castelo, lá no topo do castelo, só observando. Tanto que ela mesma sai, quer viver depois, né? Nem ela aguenta, na verdade, né? A história fala isso. Nem ela aguenta aquela coisa, vendo todo mundo a vida passar. Então, a vida foi feita para ser vivida e não só para ser vista. Então, acho que essa também é uma grande sacada, né? Para você poder ter mais leveza no seu dia a dia, né? E aí tem uma frase também do Rock, ele traz o seguinte, ó: todo campeão foi um dia um competidor que se recusou a desistir. E aqui se trata, quando a gente diz assim, ó, todo campeão foi um dia um competidor que se recusou a desistir. Aqui tem a ver com a gente. O que eu estou buscando? O que eu quero? O que eu vou fazer? O que eu estou fazendo, né? Quais vão ser aí, quais serão as tempestades que eu irei enfrentar? Por que eu irei enfrentar, né? Eu vou me abater na primeira tempestade que aparecer na minha frente, eu vou me jogar? Claro que não, né, gente? Vamos lá, a gente vai se levantar alto astral e vamos seguir em frente. E é isso que todas as pessoas de sucesso aí, que brilham no mundo, elas têm em comum. Essa vontade de vencer, essa vontade de seguir em frente. E a história do Rock representa aí a de muitas pessoas conhecidas. Tem aquela lendária cantora, agora estou me lembrando aqui, eu gosto muito dela, a lendária cantora Tina Turner. Muitos do público jovem nem conhece mais hoje, mas é a rainha do rock and roll aí, a cantora americana. Hoje ela mora na Suíça, mas a Tina Turner é um exemplo. Foi casada com o Ike Turner, sofreu violência doméstica, perdeu tudo. Ela saiu nos anos 80 sem nada, falida, se separou do cara sem nada, com mais de 40 anos. E aí ela já tinha alcançado o estrelato antes, ela recomeçou a carreira abrindo shows de grandes famosos. Olha a humildade, olha o Rock Balboa em todos nós, né? E aí, é maravilhosa. E aí começou lá e seguiu em frente, estourou nos anos 80. E ela tinha recebido vários não, aí vem as parcerias, boas pessoas, aquele cantor famoso, acho que o Al Green deu uma música para ela, Let's Stay Together, ele cedeu para ela. Olha as parcerias, olha as pessoas boas, que quando a gente estiver no fundo do poço, eu não preciso ficar lá. Basta olhar para cima e pedir ajuda. Sempre vai vir alguém para querer nos ajudar. Basta a gente querer e se colocar nesse patamar, né? Eu sempre digo, e o Rock, ele deixa claro isso, né? Ninguém é super-homem. Ninguém é Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é semideus, em alguns quadrinhos é Deus, é o super-homem, o Homem de Aço. Ninguém é super-homem ou Mulher Maravilha no sentido. Todos nós somos simples mortais. E aí, quando a gente internaliza isso, somos simples mortais, o que eu vou fazer do tempo que eu tenho aqui neste universo onde eu estou, né? E o Rock vai mostrando isso, vai construindo uma família, ele vai vencendo os obstáculos, vai buscando, e isso tudo traz leveza para o seu dia a dia. A vida fica mais de boa, gente, fica mais divertida, e não fica aquele peso, né, Karina? Agora estou me lembrando aqui, né, o Rock deixa claro isso,
Às vezes as pessoas ficam muito, a Karina me falou uma coisa que eu não gostei, pô, eu guardo uma mágoa dela por 5 anos. Pô, a Karina tá nem aí, nem lembra mais disso, e eu tô lá guardando essa mágoa 5 anos da minha vida, sofrendo. Ai, a Karina lá me falou isso. Gente, isso causa um peso na vida, é uma âncora, é mais uma âncora que vai te prender nesse universo. E aí talvez você não consiga buscar o que você está buscando, porque o teu pensamento, a tua energia fica muito concentrado nisso. Então relaxa, gente. Ah, a fulana foi lá e me falou algo que eu não gosto. Beleza, não vai ser a primeira nem a última vez da vida. Eu sempre digo, e aí eu já te passo, Karina, eu tenho uma amiga que já é falecida, infelizmente, né, que eu aprendi com ela, Alexandre, a arte de engolir um sapo de perna bem aberta de vez em quando. E tá tudo bem, vou digerir esse sapo da melhor forma da minha vida, né? O que tu acha, Karina? É bem isso, porque já é comprovado cientificamente, né, que o rancor, tudo isso que a gente vai guardando para nós, só cria males para a gente mesmo, baixa imunidade, faz a gente ficar uma pessoa amarga na vida, perdendo tempo com coisas do passado que não vão voltar mais e também não vão fazer muita mudança, e esquecendo do que a gente pode começar a fazer melhor e diferente. E isso me fez lembrar, estava falando ali, e eu gosto que vai conectando com a nossa vida real. No início desse ano, Cortella falou dos 2 Cs e dos 2 Ps. E quando ele falou dos 2 Cs e 2 Ps, aquilo eu trouxe também, e o quanto tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Que nós, quanto pessoas, buscando ser melhores humanos, porque nós somos pequenos humanozinhos e que vamos crescendo, muita gente é grande aí e está longe de ser um ser humano, né? Então, ser humano é aquele que faz um trabalho de evolução, de crescimento, e cada um poder fazer a sua análise. Como eu estou crescendo? Como esse ano eu estou melhor que o ano que se passou? E como a gente cresce com tudo isso, cria, busca alternativas. E o que são esses 2 Cs e 2 Ps? O primeiro é ter conhecimento. Conhecimento dos recursos que temos, autoconhecimento de quem somos, para onde queremos ir, conhecimento olhando para os lados das pessoas em que vale a pena a gente ter do nosso lado para somar e multiplicar. Quais são as pessoas que às vezes a gente está dando atenção demais e que não estão querendo o nosso bem. Conhecimento de dados, fatos, situações, para que a gente possa avaliar melhor como seguir adiante. Conhecimento. Depois vem o outro C. Depois que eu tenho esse conhecimento e eu começo a olhar por uma lente diferente melhor, eu começo a fazer o quê? Tem que ter coragem. Porque vai dar frio na barriga? Vai. Vai dar medo? Vai. Talvez o que a Karina e o Alexandre estão falando, muitos devem pensar, não, mas isso é difícil. É o famoso medo que dá da mudança, de se posicionar, de olhar diferente, de trazer um ponto de vista, de trazer suas expectativas, vai requerer coragem. Então, a gente precisa ter conhecimento, coragem, e aí vem os 2 Ps. Paciência. Alexandre, muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos pela falta da paciência. Trata tudo como óbvio. É óbvio que o outro entende. Não é óbvio, coisa nenhuma. É óbvio para quem, cara pálida, né? Então, eu poder explicar qual é o óbvio. Isso no ringue, a gente vinha muito, né? Quando eles traziam para o rock, é para bater, mas por que tem que bater? Porque tu tem que aprender que apanhando tu vai ter que ter força para levantar. E tudo isso a gente foi vendo na história dele de construção, né? O quanto ele teve que ter paciência, conhecimento e coragem para enfrentar aquilo. Eu não tenho todos os recursos que o outro tem no melhor academia para treinar. Vai para dentro, lembra lá do frigorífico? Vai para o frigorífico mesmo. Vamos pegar o que tem aqui, que pode nos dar muita força. Então, é ter a paciência e a persistência, que o outro P é a persistência. Porque a gente vai ser testado muito para desistir. E aí, Karina? Só quem vence é quem persiste, e ele persistiu. Quando a Adrian ganhou o filho, que ela olhou para ele e ele estava, né, com os treinos meio a meio, com receio, até com autoestima baixa, ela olhou para ele e disse, agora você vai e vença. Vença por nós. E ele foi. Ele ganhou uma garra com aquela palavra dela, a força que faltava, o empurrão que faltava, para ele realmente persistir e vencer. Com coragem, com
com conhecimento do que ele podia, mas com paciência de saber que ele tem que percorrer aquele tempo. Então, quantas coisas na vida da gente é assim? Não, e esse é o ponto, Karina, que ele é chave, né? E aí é uma outra, vou pegar o gancho, e é uma outra frase dele, ó. O seu maior adversário é você mesmo, não são os outros, né? E ficar apontando e apontando, né? Não são, o seu maior adversário é você mesmo. E quando a esposa diz ali para ele, olha, vença por nós, né? E aí ele puxa aquela garra de novo, gente, o quanto é importante ter pessoas boas que torcem pela gente, que querem o nosso bem, que não são pessoas chatas, amarguradas, tranca-rua, que ficam nos jogando para baixo. Não precisa, a gente não precisa disso. E a gente tem que fazer essa leitura, quem são as pessoas que podem me ajudar e quem são as pessoas que eu posso ajudar. Porque também tem uma questão, né, Karina? E o Rock faz isso, ele também tenta ajudar e ajuda na sua volta, né? Tem um ponto que é o seguinte, eu escuto muitas vezes as pessoas querem ser ajudadas, mas não querem ajudar. Aí não tem graça, né? Aí a vida não fica leve. A vida vai bater de novo. Exatamente, a vida não fica divertida. O Rock Balboa recebeu ajuda do treinador, mas ele também ajudou o treinador lá, que era um senhorzinho lá, um vovozinho também lá ao longo dos filmes, né? Que precisava daquilo, também foi bom para os dois, né? Tu olhar pro... né? Exatamente, né? Como é que tu faz a alegria dos outros, né? Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, bem do dia a dia coloquial, né? Eu tenho, enfim, né? Tenho uma conhecida, não vou dizer quem, daqui a pouco vai ver esse vídeo e vai me apontar, né? Não vou dar spoiler aqui, né? Pô, mas a mulher tem lá, isso me marca muito. Pô, a mulher tem lá uns 10 pés de laranja ou mais. Chegou a estar na época das laranjas de colher, cara, não dá, não vende, raramente come e deixa apodrecer. Ok, vocês vão me dizer, ai Alexandre, mas é dela, ela faz o que ela quer. Sim, é verdade, é dela, ela faz o que ela quer. Mas será que não teria muito mais graça, muito mais diversão, muito mais prazer, muito mais troca? Ir lá, doar as laranjas para uma instituição que está precisando, para as crianças, para uma vizinha fazer um bolo, sabe, compartilhar essa alegria e ela ainda vai ter laranja. É um exemplo muito sutil isso, gente, mas está presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu vejo a minha mãe no interior lá, a minha mãe quando faz um pão vai dar para uma vizinha. Aí a vizinha quando está fazendo um bolo dá para outra vizinha, e depois dá para ela. É algo natural, não que dá esperando que vai receber em troca, mas a energia vai circulando, e isso é um jeito muito legal, gente. Isso é um barato de se viver, né? É a lei da prosperidade. O que é prosperar? Prosperar é a gente retribuir, e isso vai retornar de alguma forma. O amor que tu comentou, isso é o amor, a compaixão involuntária, aquilo que a gente faz de coração sem esperar nada em troca. E isso vem. Sim, Karina, isso vem, e aí o Rock deixa isso muito claro lá no filme, né? Tem uma outra frase dele que ele diz o seguinte, ó, não se lembre, e aí eu vou encaixar nesse exemplo, né? A gente vai ter uma vida mais leve aí, né? Não se lembrarão de você, se lembrarão da sua reputação, ou seja, quem você foi, quem você é. Imagina nós aí, pá, me lembrei do Alexandre, mas que cara chato, que cara mala, que miserável, Deus o livre. Olha que coisa horrível esse sentimento, esse pensamento, né? Agora não é muito mais legal. Bom, o Alexandre é meio louco lá, o Alexandre, mas é um cara legal, alegre, alto astral, ajuda, puxa a gente, né? Sabe, acho que esse é o ponto, gente, sabe? E aí o Rock deixa isso, ele é lembrado como um grande lutador, um cara que não desistiu, um cara que seguiu em frente, um cara que respeitou. Olha as sementes. Eu sempre digo, cuidado, olha as sementes, né? E aí vou trazer um exemplo mais pro dia a dia nosso, né? E que o Rock ensina. Para que ficar nas redes sociais brigando com todo mundo e com o mundo inteiro? Olha tudo que você está traindo para você, como as pessoas estão sendo vistas, né? Não é muito mais legal estar compartilhando, agregando nas redes, torcendo? Até porque, né, gente, as redes sociais é um mundo, é Nárnia. É um mundo de Nárnia, faz de conta.
as vidas perfeitas, aquele mundo perfeito não existe, gente. A vida real não é assim, né? E aí também fica aquele peso, né? Ai, meu Deus, que as pessoas vão pensar nas redes sociais, elas têm que pensar de mim, ó, de novo, ó, tô delegando a minha vida, a minha leveza, a minha felicidade para os outros. E às vezes os outros estão nem aí para nós. E a gente está lá, sofrendo, se martirizando. Ai, não curtiu minha foto no Instagram, não gosto mais da Karina. A Karina me mandou um WhatsApp e eu não consegui responder, já me ligou. Meu Deus do céu, calma, não é o outro, é você, né, Karina? Então eu acho que esse é o nosso grande, ó. Estamos aqui várias dicas, várias coisas no dia a dia, no sutil, né? Para a gente pensar, né? Então, esse jeito divertido tá agora. Eu tô me divertindo pra caramba por estar aqui. Tenho certeza que a Karina também. Vocês que estão nos ouvindo, não importa se é 1, 10, 20, 50, 100 pessoas. Não importa. Nós estamos aqui de corpo e alma se divertindo. Esse que é o momento. E uma outra dica, e o Rock deixa claro isso. Viva no presente. Para de viver do passado, se liberta desse museu. O passado é importante para a gente aprender, para a gente se conhecer, mas para de ficar se torturando. Eu escuto muito isso, Karina. Ai, se no passado eu tivesse tomado tal atitude. Ai, se no passado, pelo amor de Deus, tu não é X-Men. Tu não vai mudar o passado. Olha para frente, porque só existe futuro se eu modificar minhas atitudes e comportamentos no presente. E aí eu consigo me divertir mais. E aí você vai construindo essa reputação e tudo mais. O que tu acha, Karina? Faz sentido ou eu tô totalmente fora da caixa? Louco? Sabe, eu adoro essas loucuras, né? Tu tá com toda a razão, eu acho que é bem isso. As pessoas esquecem que elas só são o que elas são hoje porque foram forjadas pela vida, por tudo isso que se passou. Às vezes a gente começa aqui em casa a olhar umas fotos, a gente faz esse exercício e se diverte pra caramba de como a gente pensava, de como a gente se vestia, de como eram os cabelos. Algumas pessoas ficam até melhores hoje, né? E outras a gente vê que pioram com toda essa situação. Então é bem isso. O como a gente aprende com esse passado, o que esse passado hoje me forjou e como daqui adiante eu quero fazer a diferença. É como eu quero fazer as coisas melhores. Tem pessoas que ficam tão presas com o passado que dizem o seguinte: eu sou assim, eu vou ser sempre assim, eu sou um sofrenildo, eu ouvi essa semana, eu sou um sofrenildo, para mim tudo dá errado. E a pessoa vai botando cada vez mais força nesse negativo e esquece que a mudança só depende dela. Um exemplo, quem é que aqui, eu particularmente faço isso, eu dou bom dia para mim mesmo de manhã cedo. Eu dou bom dia para sol, eu dou bom dia para chuva. Eu disse, vamos lá, porque esse dia depende de mim. Eu tenho que fazer a diferença. Muitas vezes eu precisando de um abraço, eu mesmo me abraço. Eu preciso de um sorriso, eu mesmo olho para o espelho e dou um sorriso e penso, cara, eu tenho que achar a minha alegria, porque a minha alegria vai contagiar outras pessoas. Se alguém está de mau humor, é dela, talvez aquilo é meu, não vou comprar o que não é meu. Né? E tem muito isso, eu gosto que o Augusto Cury fala do DCD. Duvida dos teus pensamentos, o quanto eles estão sendo tuas âncoras te puxando para baixo. Critica o quanto tu vai para o futuro sendo desse jeito no presente. Né? E determina uma ação positiva para que tu possa ser mais positivo. E a gente fala de leveza, parece que é fácil. A gente não está dizendo, né, Alexandre, que isso é fácil. É trabalhoso, mas é um trabalho que é recompensador, que traz mais qualidade de vida. Quando falamos de bem-estar, de poder ter uma vida melhor e diferente. E cada um sabe aonde quer chegar. E qual o caminho que vai ter que cursar. Só que alguns querem pegar atalhos para isso. E acham que vão ser felizes quando conquistar o objetivo. E não estão curtindo cada dia um pouquinho. O que hoje eu fiz que valeu a pena viver. Eu falo muito essa questão aqui em casa. O que hoje a gente fez a vida valer a pena. E o que a gente fez que a gente está rindo porque, cara, pisei na bola, fiz aquele outro, nossa, fiz aquela gafe. E rir um pouco disso. E até mesmo poder voltar atrás e pedir desculpa e perdão se erramos. Não pega o chicote e se maltrata por causa disso. Faz parte do aprendizado. Nós somos seres humanos imperfeitos.
hábitos, buscando todo dia um pouquinho mais aperfeiçoar, lapidar a nossa laje. Para chegar lá no final, a gente poder prestar contas para a gente mesmo. O que fez valer a pena a vida? Porque a vida é muito pequena para encurtá-la ainda mais. Então, é nesse sentido da gente realmente dar valor, estar vivo, que é uma dádiva. Sim, Karina, e aí vem um ponto que é o seguinte, né? A simplicidade, né? Essa felicidade, esse jeito divertido está na leveza, né? Na verdade, está nos detalhes do nosso dia a dia, das nossas relações, da família. Nós estávamos falando ontem, né? Eu tenho uma amiga minha que o marido fez uma baita janta. O cara se preparou, fez a janta, tudo, e aí no final da janta ela me disse que reclamou que achou horrível a janta. Eu disse, pô, não, né? Não faz isso. Criou um climão antes do... Olha, acho que vai rolar divórcio aí, brincando com ela, né? Cara, não faz isso. Olha o que está por trás. O cara foi lá, comprou os ingredientes, preparou a janta, fez todo um ritual para agradar. E aí, no final do processo, pá, não gostei, aponta 1000 defeitos. Não faça isso, né? Esteja ao lado. Olha, não gostou da janta, mas valorize a experiência, o que a pessoa fez, o que ela buscou, né? O que ela tentou entregar. Esse é um outro exemplo muito simples, né? E de você poder valorizar. Eu me lembro que lá no rock, quando ele começa a chorar e fazer mimimi, né? Aquela coisa toda. Na praia. Na praia, o homo lá, cara, não, pode parar. Olha para o contexto, olha para frente. E aí, gente, é muito importante a gente sempre pensar o seguinte, ó. Eu olho, se eu estou numa floresta, eu vou olhar apenas uma árvore ou eu vou olhar a floresta como um todo? Como é que eu olho a minha vida nessa floresta? Para eu poder me divertir mais. Mas tudo é horrível. Será que tudo é horrível? Tem que pensar. Quais são as árvores que estão dando frutos na minha vida? Quais são as árvores dessa floresta que precisam de um tratamento? Olha a cachorrada da vizinhança aqui. Quais são as árvores que eu preciso lá colocar mais adubo na minha vida, né? Para poder florescer, para poder dar frutos. Eu tenho que parar e olhar, gente, para isso, né? E essa que é a grande diferença, né? A grande sacada. De novo, ó, o seu maior adversário não é o outro, é você mesmo. E se eu quero receber dos outros, eu também tenho que fazer. Eu também tenho que contribuir. É uma questão da força aqui, lá Star Wars, ó. É uma questão da força aqui, ó. Porque eu vejo muito na vida aí, no dia a dia, as pessoas colocando lá no patamar, no papel da rainha amada Branca de Neve. Já fazendo uma analogia aqui, ó. A rainha má, ela não conseguiu lidar com a beleza da Branca de Neve. A rainha má era tão bela quanto a Branca de Neve, linda. Mas ela não conseguiu se dar conta disso e ela se olhava no espelho. Tem alguém espelho meu, alguém mais bela do que eu? O espelho sempre dizia que não. Até que dizia que tinha na Branca de Neve, ela, enfim, vocês já sabem a história, e no fim ela tem um final trágico. Pra quê? Será que não era muito mais inteligente, muito mais divertido? Ela seria a rainha por long time, muito tempo, e iria passar o trono para uma outra tão bela quanto ela e unir as forças de beleza. Então eu acho que esse é o grande ensinamento, né, para você. O outro não, o Rock fala isso, o outro é um competidor, é um adversário, mas no fundo é um competidor. Eu tenho respeito pelo outro, né? Então a gente, nas nossas relações, às vezes a gente fica muito nisso, né? Ah, é fulano, o outro, ah, é aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não tem graça. Por isso que fica pesado, por isso que gera estresse, por isso quando a vida vem e bate, nos dá uma rasteira, a gente lá não gosta, chora, sofre, todo esse universo. Então, vamos lá, como é que eu vou me divertir nesse processo? Como é que eu vou administrar da melhor forma, né, Karina? Fala aí. Tem uma dica que a gente usa muito na psicologia positiva, né? Para a gente poder ter mais leveza e ver as pessoas mais positivas também. Um exemplo, né? Eu estou dentro de um local de trabalho. Nesse local de trabalho tem pessoas muito negativas. O que geralmente acontece? Quando estamos numa reunião, a pessoa vem vindo, a gente já vai olhando só os defeitos. Ih, lá vem o reclamão, lá vem o chato, lá vem o tranca-rua, lá vem o... E isso vai minando e a gente acaba trazendo para a nossa postura, a nossa fala, a gente fica mais reativo, já começa a ter dor de estômago. Isso tem reações químicas em nós também, mesmo que a gente queira ser positivo. Aí algumas pessoas me perguntam, Karina, mas como mudar essa situação?
E aí eu sempre digo, olha para essa pessoa e olha para ela o que ela tem de bom. Ela pode ser ruim em várias coisas, mas se ela está ali, alguma coisa tem de bom, porque todo ser humano, Alexandre, ele tem um lado bom e ele tem um lado ruim. Só que ele está deixando no palco um deles atuar mais forte que o outro, por N situações, porque atrás de roupas existem histórias, né? Então, quem somos nós para julgar as histórias dos outros? Cada um sabe a sua dor. Então, é nesse momento olhar para a pessoa e poder fazer o quê? Olhar o que ela tem de bom. Ela sabe fazer uma planilha, ela tem uma boa comunicação, ela tem uma beleza, que nem da Branca de Neve, ela tem algo que é positivo. Vou admirar. Quando o meu cérebro começa a admirar outra pessoa por algo bom que ela tem, eu começo a tirar o rótulo e permitir ela ser positiva. E isso acontece de maneira só de trocas de energias na minha fala, na minha postura, em aceitação do outro. Karina, mas o outro não tem nada para contribuir. Nem que seja o sapato que a criatura usa. Será que não se veste pelo menos bem? E aí tu poder olhar e dizer assim, não, ele tem algo de bom. Isso, só falar isso já dá aquela aliviada e a gente fica mais leve na expressão, a gente começa a rir um pouco mais com a gente mesmo, se torna mais positivo. Tem aquele filme, como é que é o nome daquele filme do menino? Não é Invencível, que ele nasce com vários problemas físicos. Eu acho que é aquele com a Julia Roberts, né? Isso, com a Julia Roberts. Eu não me lembro o nome, mas acho que o pessoal sabe qual filme que é. Uma história extraordinária, né? Extraordinário, esse mesmo, extraordinário. A última cena dele, eu uso inclusive alguns treinamentos que eu particularmente sempre encho os olhos d'água e começo a chorar, porque ele passou por todas as dificuldades, ele enfrentou o bullying, ele através da humildade de reconhecer o que ele tinha lá dentro, que não era o físico dele que dizia quem ele era, mas sim as suas atitudes, seus comportamentos, e a Julia Roberts foi excelente quanto mãe, quanto atriz, ela foi naquele papel maravilhoso, né, junto com ele. E no final, quando ele é reconhecido, ele é aplaudido de pé e recebe o título de aluno exemplo, né, da escola, e ele sobe o pensamento dele, que ele olha para cada colega que estava ali aplaudindo ele, que um dia pisoteou, que um dia maltratou, que um dia, né, não soube entender as suas dores, que tripudiou em cima dele e ele se manteve ali. Ele se manteve muito porque ele tinha aquela mãe maravilhosa, ele tinha uma irmã, ele tinha pessoas, amigos, 2, 3, que começaram a se colocar no lugar dele, que começaram a se permitir entender o mundo do outro com humildade. E, ao mesmo tempo, ver que era um ser humano como todos nós. E aí ele pensa, olhando para cada um daqueles ali, que todos eles, por pior que eles tenham feito na vida para você, eles também mereciam, em algum momento da vida, ser aplaudidos como ele estava sendo aplaudido. Aquilo é de uma imensidão, de uma solidariedade, de um carinho, de um amor ao outro, mesmo tendo apanhado, aquela questão do perdoar, do saber que fez parte para se chegar ali, toda essa trajetória. Então é isso, né? E o rock traz muito isso quando ele fala com seus adversários, quando ele volta e começa a retribuir sendo um treinador também, com o próprio filho. Tem muitas reflexões bacanas que a gente traz para a nossa vida, porque o filme Rocky Balboa, por isso que a gente também escolheu Rocky Balboa, ele é um reflexo da vida como ela é. E ele escreveu com base na sua vida, com muita humildade de muitas coisas que ele viveu e passou. E quando ele passou a ser desacreditado, ele foi lá de novo e mostrou. E a gente acabou se surpreendendo e trazendo, se identificando com a nossa vida. Os filmes nos ensinam muito a refletir coisas que talvez a gente não está enxergando e ele está nos mostrando. Sim, Karina, e eu acho que o Rocky Balboa, na minha visão, ele é o verdadeiro super-homem, o verdadeiro herói, na verdade, né? No sentido de humano, né? De ser humano, de nunca querer ser um super-herói, né? Com todas as suas fragilidades, vulnerabilidades, né? E tentar curtir a viagem, né?
Isso e aí, olha, acho não, acreditem, o rock, todos nós temos um pouco de rock balboa no nosso dia a dia, na nossa vida. Basta nós acessarmos aqui ele. E ninguém está falando que tem que sair na porrada, que nem a luta de boxe, não estamos falando disso, mas da essência, né, do que você vai extrair. Todos nós temos aí um pouco de rock balboa. Basta a gente acessar dentro da gente. Quando a gente não está conseguindo prosperar, botar no nosso projeto, não é hora de se abater, é hora de pensar o que eu posso fazer, como que eu posso resolver, quem são as pessoas, né? Isso me lembra muito lá, eu acho que pena que o Rock Balboa não chegou a conhecer a Pequena Miss Sunshine, né? Porque é genial, né, o filme. Por que a Pequena Miss Sunshine? Fica aqui uma dica. A viagem inteira na Kombi, o pessoal curtindo, o pessoal surfando aquele negócio. Então, por que não surfar? Por que não curtir os momentos, os detalhes? A gente sabe que a gente está vivendo agora nos dias atuais, não é fácil, não é agradável, é pandemia, é isolamento, é distanciamento, as pessoas perdendo o emprego, pessoas morrendo, infelizmente. A gente sabe disso tudo, gente. Isso tem que ser levado em consideração. Mas é como que eu vou absorver isso? Aonde que eu vou encontrar a beleza da alegria, da diversão, aonde eu estou? Às vezes eu posso olhar para o meu lado, tá lá a minha esposa, tá lá o marido, tá lá os filhos, tá meu cachorro, meu gato, não importa, quem um amigo, uma amiga querida, tá alguém de fora te ligando, só te perguntando como você tá. Esse dia eu liguei para um amigo e perguntei, e aí fulano, como é que tu tá? Ele já me veio com 10, eu tô louco, eu disse, calma cara, relax. Eu só estou te ligando para perguntar, e aí, meu, como é que tu tá? Como é que estão as coisas? Sabe? Aí ele parou para respirar, ninguém tinha me perguntado nos últimos tempos. Olha que doideira, gente, olha que loucura. Aquele fardo, aquela pressão toda. E não precisa ser assim, né? Pode ser leve o fardo, por mais difícil que ele possa parecer na nossa vida, no nosso dia a dia. Cada um sabe aonde, né? Usando um ditado aí bem coloquial, cada um sabe aonde de fato lá no sapato, o tênis aperta o seu dedo, o seu calo. Todos nós sabemos. De novo, ninguém tem vida perfeita aqui. Ninguém aqui é super-homem. Mas como que eu consigo, no meio disso tudo, ter uma vida mais leve, atrair as pessoas, ser gentil, gente. Ser gentil, a gentileza, ela é uma outra questão que o próprio Rock fala isso, ele traz isso. Como é que você é gentil com os amigos? Ele foi leal lá, o técnico dele, a pessoa que ajudou ele a levar ele lá para cima. Você valorizar, reconhecer as pessoas, a esposa lá do lado, você poder olhar e reconhecer as pessoas que estão do teu lado. Isso faz um bem, gente, danado pra gente, né? Nós não somos ilhas isoladas. Pelo contrário, ó, de novo, nós somos uma constelação de estrelas. Estamos todos conectados. Então, acho que isso também é fundamental para a gente ter uma vida mais divertida. E no sentido de mais leveza, de gostar mais de si, de fazer. É você poder utilizar isso tudo a seu favor, da melhor forma. E, de novo, sem ranço, sem vitimismo, sem mimimi, sem ficar apontando para os outros, sem achar que o mundo é injusto. Todo esse contexto. Tenta mudar a sua forma de como você vai ver, que lente eu vou usar para ver o mundo, aonde eu estou e como estou. Isso faz toda a diferença. O que tu acha, Karina? E tu sabe, Alexandre, puxando um gancho do que tu está falando, que em tudo na vida a gente vai ter ganhos e vai ter perdas. Tudo na vida, para mim ter algo, eu tenho que talvez abrir mão de outra coisa. Né? E aí a gente traz lá Rock Balboa lá no início, quando ele estava na miséria, estava com muitas dificuldades, o parceiro e amigo dele era o cão, o cachorro, e para não deixar o cachorro passar também necessidade, e ele teve que tomar uma decisão muito difícil, que foi vender o seu cachorro, tanto que ele faz depois aquela analogia na Pet, que é onde ele encontra a Adrian, ali quando ele vai comprar o cachorro, né? E quando, isso na vida dele, isso não é nem tanto o filme, né? Mas a biografia dele, que isso aconteceu, foi quando ele ganhou o primeiro papel dele, que foi um filme pornô, né? Que foi o que apareceu, que tinha para o momento. Ele precisava comer, ele precisava, de alguma forma, sobreviver, e era o que ele estava buscando para estar se desenvolvendo como ator, e foi o papel que apareceu. E ele pegou, e o que aconteceu com o primeiro salário? Ele pegou e voltou lá para comprar o cachorro dele novamente.
E aí ganhou força para poder montar esse roteiro que ele fez em 20 horas. Ele fez em um dia, quase 24 horas, ele fez o primeiro roteiro. E aí ele ganhou energia e força para ir lá e defender a ideia dele, aquele propósito que ele acreditava que ele podia estar influenciando, ajudando muitas pessoas, mas levando isso com autenticidade, ele sendo o ator. E como foi essa luta, né? Porque queriam pagar X sem ele, e ele foi cedendo, e ele acabou entrando, ganhando menos do que a primeira proposta, mas com a certeza que ele podia fazer a diferença e que ele acreditava no seu potencial. E isso foi comprovado no 1, no 2, no 3, no 4, 5, 6 e assim por diante, né? Sim, então, muitas vezes a gente tem que começar pequenininho. Muita gente já quer começar ganhando um monte, se não é assim, então ninguém tá vendo que tá tudo errado. É começar um passo por vez. Muitas vezes vamos perder tempo, noites de sono. Muita gente agora, nesse momento, a pandemia, está se reinventando, está fazendo congelados, está fazendo tantas coisas. E daqui a pouco está conhecendo outras pessoas, está conhecendo uma habilidade nova. A gente poder, sabe, valorizar essas capacidades, por pequenas, menores que sejam, mas que elas fazem, mostram que a gente pode se reinventar, que podemos reiniciar. E reiniciar não é vergonha para ninguém. É uma coragem que é para poucos. E poder sorrir com isso. Sim, Karina. É fundamental isso. Indo já, a gente tem mais uns 10 minutinhos, né, da nossa live, né? E é fundamental isso, de fato, né? Poder se reinventar, se reiniciar, sorrir, né? E o rock deixa isso muito claro, né? Ao longo dos filmes, tanto que tornou o Sylvester Stallone o que ele é ao longo aí de 40 anos aí, uma lenda. Daqui 10 mil anos vamos falar em Rock Balboa, nos filmes vão fazer outras edições de filmes. A Filadélfia, ele projetou a Filadélfia lá nos Estados Unidos, até uma estátua dele, do rock e tudo mais, né? E eu acho que, gente, uma das nossas mensagens hoje, né, a vida de fato vai bater duro, dia após dia, e muitas coisas. Pode ser no campo pessoal, profissional, familiar, social, econômico, não importa o campo. Ela vai bater, é humano, é viver. Mas o ponto é, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou me manter bem nesse processo? Como é que eu vou me divertir? Será que eu estou sorrindo? Às vezes as pessoas têm uma dificuldade de sorrir imensa, né? Faça um exercício, vai para frente do espelho. Eu sempre digo que o espelho é o nosso melhor amigo. E verdadeiro, porque ele é cruel, ele mostra a nossa verdadeira face de quem a gente é quando para se olhar no espelho de verdade, né? Ele não ilude, ele não engana, né? A gente pode achar que sim, mas ele não, né? Mas, cara, você deu um sorriso hoje? Será que tu agradeceu por ter as pessoas do teu lado? Teu pai, tua mãe, de novo, marido, esposa, filho, cachorro, gato. Será que tu parou para olhar isso? A felicidade, gente, ela não é aquele montão de coisas. Elas são as coisas simples do dia a dia que vão somando as ações, as atitudes, que vai formando uma grande montanha, na verdade, né? Isso é a felicidade. E a gente vai vivendo ela, né? De novo, um guerreiro encontra amor naquilo que ele faz, né? E aí essa é uma das mensagens, né, para vocês. E aí, pessoal, só para finalizar, para trazer aquele ponto da gentileza, seja gentil, seja agradável, contribua, colabore. Se você tem lá um pé de laranja, não está usando 2 laranjas para alguém, faça a felicidade do outro, vai ser a sua também. Se você tem na sua casa lá 4 pares de tênis, 5 você não usa, doa para alguém, contribua. Isso é a gente também poder se divertir, ter uma vida mais leve. Ajude os outros a prosperar, porque ao fazer isso, você também está prosperando. Então, essa que é a grande sacada, né? E o rock ensina muito isso, né? Ajude os outros a prosperar, abra, construa pontes, não derrube árvores, plante árvores na sua vida, né? Boas árvores que vão dar frutos, que vão dar flores para o seu dia a dia, para suas relações. Agradeça por ter as pessoas do teu lado, próximas a você. Agradeça, é muito simples de fazer isso. Quem de nós, às vezes, pega uma ligação e liga para alguém simplesmente para agradecer por a pessoa estar próxima da gente, por ser um parceiro ou por ajudar? Às vezes a gente passa batido, mas isso é se divertir, né? E mais de boa, né, gente? Vamos levar as coisas não tão a sério, né? Tão ao pé da letra, né? Ai, fulano falou de mim, meu Deus, é meu arqui-inimigo. Sai dessa!
te livra disso, né? Falou e daí, vai lá, reflete, conserta, senta a linha, diz que não gostou, e é vida que segue, gente, sabe? Mas não fiquem guardando esse peso aí para vocês, né? E o rock ensina tudo isso, né? Para a gente poder se divertir mais naquilo que a gente faz. Lembre-se, ninguém vai bater tão duro quanto a vida, mas nós podemos no meio disso tudo se divertir sempre e coragem para se levantar sempre. E quando eu estiver bombando, que eu achar que eu estou no auge, o que eu faço? Como que eu me mantenho? O que eu construo? Quais serão os novos caminhos, né? Isso que é o bacana. Para a gente ser uma pessoa melhor, para ter uma vida mais divertida, a gente tem que ser uma pessoa melhor. E ser uma pessoa melhor não significa aceitar tudo como o mundo é. Ninguém falou isso a noite toda aqui. Muito pelo contrário, tá? Mas seja uma pessoa melhor, seja agradável, construa, traga para o seu lado, vá para o lado das pessoas. Em vez de apontar, vá lá e apoia. Em vez de criticar, vá lá e aponte uma solução. Isso tudo traz mais felicidade. E lembrando, né, a questão da reputação. Não se lembrarão, as pessoas vão se lembrar da sua reputação. O que você deixou, o que você plantou. Karina, essa é a minha mensagem para o pessoal. Passa a tua mensagem para o pessoal aí, por favor. Bom, complementando, acho que nós estamos aqui, né, Alexandre, não para dizer o que é o certo, o que é o errado, mas gerar essas reflexões, muito em cima do que a gente também viveu. Nós somos humanos também, e acreditamos, né, acho que muito isso que a gente trouxe é o que nós, no dia a dia, cultivamos. Eu sempre olho para minha filha e penso e digo para mim mesmo, qual a história que eu quero que ela leia da mãe dela daqui a uns anos? Né? O que história eu vou mergulhar dela? Como eu quero olhar para a minha vida como uma pessoa que teve rancor ou uma pessoa que buscou alternativas e, ao mesmo tempo, pôde retribuir para a vida o que a vida estava entregando? E mesmo sem esperar nada em troca, quando a gente faz isso de maneira autêntica, legítima, verdadeira, o universo sabe retribuir isso, né? É incrível como eu aprendi isso a duras penas, quando a vida me bateu de sarrafo, assim, para derrubar mesmo. E depois eu vi que podia ser melhor. A vida tem escolhas, a escolha quem faz somos nós. Não são os outros. Não está ligado ao eu sou assim porque o meu passado é assim. O presente quem faz somos nós. Como queremos refazer, reimprimir para o futuro. E ser otimista, acreditar, ter esperança, isso melhora a nossa saúde, melhora a nossa imunidade, melhora os nossos relacionamentos, aproxima quem realmente nos interessa nesse contexto, quem vai fazer a gente ser uma pessoa muito melhor. E eu acho que tu fechou muito bem com essas frases do rock, principalmente quando a gente traz das sutilezas da vida, das coisas simples, de curtir um almoço em família, da gente não ficar criticando e julgando as pessoas. Aonde que isso vai te levar? Olha primeiro para a tua vida e trata dela, em vez de ficar tratando a dos outros. Olha para a tua grama, não para a grama do vizinho, porque ele também tem a sua caminhada. Dê ouvido para aquilo que te agrega. Muitas vezes a palavra é prata, o silêncio é ouro, já ouviram isso? Às vezes eu quero estar sempre certo, brigando, ou também quero ser feliz. A escolha é nossa, né? E isso não significa a gente aceitar tudo como tu trouxe, é perfeito, porque eu tenho que saber me posicionar, às vezes saber dizer o não, né? Poder dizer quais são as minhas expectativas e seguir a vida, e que a gente possa trazer aí a gratidão junto. Agradecer a quem nos ajuda, reconhecer os anjos que nós temos ao nosso redor, entender que não é só flores, as pessoas não vão falar só coisas boas, as que gostam de nós, elas vão chacoalhar junto, e a gente poder crescer com isso, fazer a diferença. Então eu vejo que a gente tem grandes oportunidades, o mundo está nos dando oportunidades a todo momento. Possibilidades, eu sempre digo que do 8 ao 80 nós temos 72 possibilidades. Então, eu posso ir para o final do poço, como posso querer sair com toda a força, mas vai ter uma caminhada aí, vai ter uma trajetória, e muitas coisas eu vou ter que viver. Eu não tenho que nem no Clique, tu lembra aquele filme Clique, que eu adoro, né? Que tu passa assim com o controle adiante, as cenas de volta.
A gente não tem esse poder. A gente tem que viver as situações e saber que tudo passa. As coisas ruins, elas passam, elas não são eternas. Assim como as coisas boas também passam, não são eternas. A gente tem esse conjunto, essa salada mista na nossa vida. E faz parte. Então, vamos digerir, vamos aproveitar, vamos degustar isso e trazer o que para a gente cabe, o que pode nos levar para frente e sermos seres humanos melhores. Ah, mas o outro não é. Para de olhar para o outro, olha para ti, para a tua história. Cada um constrói a sua caminhada. Perfeito, Karina. Brigadão aí por esse nosso momento, foi fantástico, assim, né? Essa nossa troca, essa nossa mensagem aí pro pessoal, né? Quero aproveitar, então, e agradecer esse momento mágico nosso, né? Para todo o pessoal aí. E eu acho que é isso, Karina. Ninguém bate tão duro quanto a vida, a gente tem que olhar, enxergar isso e admitir, administrar, mas pode sim ser divertido, por que não? Quem disse que essa viagem tem que ser um fardo pesado, um ranço, um estresse, né, com todas essas emoções negativas e tudo mais? E aí, para finalizar, né, acho que é fundamental o que o rock sempre vendeu: otimismo em muitos momentos, mas mais do que isso, esperança. Quando ela achava que ia cair, vinha alguém e levantava. E a esposa dele, muito forte isso, né? Enfim, mas a questão da esperança, gente. A gente olhar para o futuro, acreditar mais nas coisas. É possível, porque isso vai mover o meu comportamento, vai contribuir, né? E propagar o bem, gente, acho que isso é fundamental para ter boas relações e uma vida muito mais divertida. Pessoal, brigadão. A Karina e eu, a gente se despede de vocês. A gente se encontra por aí, pelo mundo, pela universidade, pelas lives, enfim, né? As energias vão se conectando aí. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente falou aqui de coração, aqui, nessa coisa bem good vibes, viu? Um super abraço para vocês, uma ótima noite. Tome uma sopa, hoje tá frio para quem gosta, né? E tudo mais, né? Fiquem bem, se cuidem, tudo certo. A gente está encerrando e desconectando aqui. Um abração para vocês, certo? Obrigada, abraço. Tchau, pessoal. Tchau, Até a tchau. próxima.